Aqui teve que ser agendado, né, meu filho? Pô. Deu trabalho ainda. Já era para falar do outro domingo, pediu para mudar, né? Ficou para hoje o encerramento da campanha. Mas muito bom saber que eu estou podendo fazer o encerramento da campanha aqui na nossa igreja, né? Estar com esse auditório não, com esse lugar cheio dessas Alegorias. Hã? Alegorias. Alegorias, esqueci a palavra. Decoração, vou colocar assim, né? E essas decorações realmente demonstram a centralidade da fé em Jesus Cristo. Ele realmente é o único caminho, né, da salvação. A gente precisa realmente entender, né, que missões, falar de missões, em campanha de missões, seja qual for o tema, é sempre apontando para Jesus. O foco é sempre Cristo Jesus, como foi falado aqui agora. Então a gente agradece a igreja, porque todos esses anos da igreja missionária do Maracanã, que é muito mais tempo do que eu e minha família estar aqui como membros, né? São quanto? 86 anos faz esse ano? Vai fazer 87. Vai fazer 87 anos. E é sempre bom pensar que eu sei que essa igreja, há 87 anos, é envolvida com missões. Porque a Cooperação Batista, eu tenho falado isso nas igrejas desse ano que eu tenho participado, é que a Cooperação Batista é o que tem feito a obra missionária no Brasil e no mundo continuar por mais de 100 anos. É a cooperação. É saber que essa igreja faz parte de um todo, né, de uma visão missionária para que o Brasil e o mundo possam conhecer Jesus como o único caminho, a única maneira de chegar até o céu, através da palavra de Deus, através da pregação do Evangelho. E isso precisa começar realmente na igreja local. Essa mensagem tem que começar aqui, essa consciência de fazer missões aqui. E ontem, né, a gente viu aqui várias crianças, famílias também de primeira vez, vindo até aqui a igreja para ouvir essa mensagem de salvação em Cristo Jesus. E eu sempre tenho falado isso também, que eu sou fruto do Evangelho quando foi pregado quando eu era criança. Então, eu tenho tido, pela graça de Deus, a oportunidade de estar dando toda a minha vida para Cristo Jesus, porque eu fui alcançado nessa fase das crianças que estavam aqui ontem. Foi nesse momento que eu fui alcançado para Jesus. Continuo aqui pela graça de Deus, servindo ao Senhor Jesus. Então eu tenho podido estar dando toda a minha vida para Jesus. Então temos que alcançar as crianças, né, a nova geração. Temos que realmente pregar o Evangelho. E que privilégio é alguns que não tiveram, né, essa graça de ser alcançado quando criança, mas foram alcançados depois na adolescência, ou na juventude, ou na fase adulta. O importante é que cada pessoa tenha a oportunidade de ouvir o Evangelho do Reino. Amém? Para entregar a vida a Jesus. E ter em si, né, em si mesmo, essa transformação. Pode colocar ali o PowerPoint, né? Hoje a gente quer tentar mostrar para a igreja, né, para cada um de vocês, a importância de você poder continuar participando dessa obra, né, maravilhosa. Então, a minha família, que você aqui conhece bem, né, geralmente eu tenho que apresentar, você conhece todos. A minha família faz parte dessa agência missionária Missões Nacionais desde 2007. Então, desde 2007 eu sou sustentado por vocês, quando vocês não me conheciam. Vocês sustentavam a minha família, né? Na época até o Davi não era nem nascido, né? E quando a gente foi enviado para o campo missionário. E foi essa Cooperação Batista, o agir missionário dos irmãos, em oração, em sustento, em visita, é isso que nos mantém no campo. Né? E hoje eu tenho o privilégio de cultuar a Deus aqui com vocês. Agora que eu vi quem está ali. Que bom, aí nós somos sustentados por essa obra, né, maravilhosa, né, de Cristo Jesus, porque vocês têm sustentado a gente. Pode passar? E o tema dessa nossa campanha esse ano é que a solução é Jesus Cristo. Vamos falar bem forte todos juntos? A solução é Jesus Cristo. Mais uma vez? A solução é Jesus Cristo. Glória a Jesus.
porque há uma solução. O fato é que para tudo isso que nós vivemos, ou que observamos sobre toda a terra, essa semana para mim, foi duas notícias marcantes, né? Aquela questão do assassinato dos 3 médicos no Rio de Janeiro, para variar, bem aqui de novo a televisão noticiando coisas do nosso estado. Eu falo nosso estado porque já me considero daqui, né? Coisa triste que aconteceu. E ontem a guerra, né? Israel e Palestina. São coisas que acontecem. E a gente tem que lembrar que diante dessas coisas que nós não temos controle nenhum, existe uma solução. Nós temos que confiar e crer que existe realmente uma solução para tudo isso. Não que não haverá mais morte aqui, não haverá mais assassinatos, não haverá guerras, não é isso. Mas há solução para cada pessoa nesse mundo para lidar com isso, para ter esperança diante disso, conforme foi colocado pelo pastor Ciomil. Amém? Eu quero que essa manhã você entenda que há esperança sobre tudo isso, para a sua vida, para o nosso estado, para o nosso país e para o mundo. É pregar Jesus Cristo. É Ele que traz esperança, é Ele que dá alegria em meio ao caos. É Ele que dá paz em meio às guerras. É Ele que traz paz individual no coração de cada um. É Ele que dá esperança e eu quero mostrar isso pela palavra de Deus hoje. E o texto-chave, muito bem conhecido, né? Queria que você recitasse comigo, é João 3,16. Qual que é? Como diz? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que esse texto possa realmente ser um texto-alvo, não só para essa campanha, mas por toda a sua vida. Pode passar. A gente tem vários números, né, que mostram a importância de que a Igreja Batista do Maracanã continue fazendo as campanhas missionárias. Então, aí temos alguns números que não vou me deter a eles, mas são números que, entre aspas, representa um pouco daquilo que cada projeto e cada missionário tem realizado no campo pelo Brasil. Então, esses aqui são números do fechamento do ano passado. Isso vai continuar, pela graça de Deus, crescendo, que são números de vidas sendo alcançadas para a glória de Deus. Porque é isso que precisa estar muito consciente na vida da igreja. Nós fazemos o que fazemos, ou temos o que temos para alcançar pessoas. O foco são as pessoas, são as vidas a serem alcançadas. E ali a gente tem vários números que demonstram, né, o cuidado com as vidas, o alcance dessas vidas, os batismos dessas vidas, porque as vidas são importantes, porque elas estão tendo a esperança em Cristo Jesus agora, por conhecer a Jesus Cristo. Nós estamos tendo, pode passar, nós estamos tendo o privilégio, nesse ano, de estar comprando o objetivo é comprar a segunda carreta, né? Vocês viram aqui, já esteve aqui no Rio a primeira carreta, que já está rodando pelo Brasil todo, está sendo agora adquirida esse ano, até o final do ano, até janeiro. O objetivo é conseguir a segunda carreta, um porte menor do que essa primeira, até para chegar em lugares onde essa primeira não consegue chegar por causa do tamanho, mas com o objetivo de alcançar vidas, de atender pessoas, né? De alcançar o coração de pessoas através do atendimento social. E naquele atendimento social, naqueles cultos ali, poder professar Jesus como Senhor e Salvador, como única solução de vida. Mas hoje eu quero aqui, né, temos o privilégio, pastor, você nem sabe disso, mas eu estou com o missionário da Vila Minha Pátria aqui comigo, né, e eu queria convidá-lo aqui para ele dar uma palavra. É o Marcos, eu pedi para que ele se apresente. Eu queria que você ouvisse esse testemunho que ele vai contar aqui, em alguns minutinhos. Como é importante a sua participação, como é importante o seu envolvimento em missões. Hoje é o encerramento da campanha. Então, por que se envolver na campanha? Se você não ouvir nada do que eu falar depois, escuta ele agora. Escuta aquilo que Deus fez na vida dele e o que ele está fazendo para a glória de Deus. Bom dia, igreja.
Eu realmente sou privilegiado, né? O pastor falou que está em tempo tentando marcar, eu cheguei agora de São Paulo e já estou com a agenda aqui. Muito obrigado. Quem conhece aí a Vila Minha Pátria? Eu já ouvi falar da Vila Minha Pátria. Projeto Cristolândia. Quem já conhece ou ouviu falar do Projeto Cristolândia? Agora eu vou explicar o que uma coisa tem a ver com outra. Como o pastor falou aqui, meu nome é Marcos Vinícius. Eu sou fruto do Projeto Cristolândia. Né? Quando a irmã aqui começou a falar em missões, veio me passando um filme na cabeça, né? E eu comecei a lembrar de tudo que eu passei, de tudo que eu vivi, né? E o quanto é importante. Eu vi essas orações, esses recursos chegaram para mim há 6 anos atrás. Há 6 anos atrás eu passei por um projeto de reabilitação da Cristolândia do Estado do Espírito Santo, né? Fiquei 1 ano lá, com um tratamento intensivo contra as drogas e o Evangelho de Jesus Cristo, que a minha intenção não era exatamente só parar de usar drogas, que isso eu conseguia, isso em casa eu ficava 1 ou 2 semanas e eu não usava drogas, então eu queria mais do que isso, eu queria reformular o meu caráter, eu queria que realmente nascesse uma pessoa nova dentro daquilo que eu me propus a ser, daquilo que eu me propus a conhecer, que era o Senhor Jesus, que eu ouvia muita gente falar em Jesus Cristo e eu achava assim, quem é? É muito especial, porque todo mundo que eu ouvia e via que mencionava o nome de Jesus, eu via um sorriso no rosto. Eu também queria aquele sorriso, eu também queria dar aquele sorriso, mas eu não sabia como, eu estava perdido na escuridão, eu estava perdido pelos meus desejos, eu estava perdido por tudo aquilo que o mundo me proporcionava. Agora voltando nesse processo de 1 ano. Aí, Junta de Missões Nacionais e a Faculdade Evangélica fizeram uma parceria, né, do qual nós demos início da Casa do Estudante Cristolândia, em Goiás, Anápolis, Goiás. Teve uma concorrência aí, eu acho, de 600 pessoas para estar fazendo o vestibular, para estar indo para essa casa. Essa casa começou com 5 pessoas, né? Deus me honrou muito, eu consegui ir para a Casa do Estudante Cristolândia, né? Fiquei em um período de 3 anos, hoje eu sou formado em gastronomia, hoje eu sou pós-graduado em cozinha internacional, sou pós-graduado em cozinha brasileira. Ano que vem estou dando início no mestrado de gastronomia, sustentabilidade e inovação para a honra e glória de Deus. Então é nesse período aí que eu quero estar mostrando para vocês e vendo onde é que é a oferta, onde é que é a oração de vocês chegaram. Lá em Goiás, lá em Anápolis, na Casa do Estudante, e me alcançaram. E tem mais 5 pessoas que esses recursos, essas orações estão conseguindo chegar lá também. Então essas orações, acho que a base de tudo é isso daí, a gente saber que tem alguém por nós aqui. Porque é bem claro, enquanto nós cuidamos da coisa do Senhor, Ele está cuidando das nossas coisas. Então, nesse processo que eu passei dentro da Cristolândia, eu não queria apenas passar. Depois de 1 semana lá dentro, foi quando eu vi realmente, quanto mais tempo eu dedicava ao Senhor, mais minhas coisas andavam. Quanto mais tempo eu dedicava ao Senhor, mais as pessoas se alegravam em ver aquilo que estava nascendo, aquela pessoa que estava renascendo. Porque realmente eu fui um fênix, comecei a renascer das cinzas. Lá a gente tem, na Cristolândia, nós temos laborterapia, né, que são atividades que faz parte do nosso tratamento. São 6 cultos, mas essas laborterapias, e você tem todo um sistema para evolução do seu tratamento. Foi quando eu notei, porque quanto mais eu rastelava ali, eu tirava uma folhinha, eu via que Deus estava tirando também aquilo que me gerava pecado. Quanto mais eu me proponho a falar, Senhor, hoje eu quero ser o melhor rastelador que passou aqui, que o Senhor me capacite. Eu fui. No que Ele me dava ali as condições, eu sabia que aquilo ali não era para ninguém, era para o Senhor. Então aquilo me alegrava. Aquilo me dava ânimo de chegar à noite no quarto, depois da minha oração, e me agradecer. Senhor, obrigado por ter me usado hoje. Porque eu sei que quem estava ali eram as mãos do Senhor que estavam me usando. Então isso daí me enchia de alegria. E foi assim meu tratamento todo. Até que quando eu concluí, né, fui para casa, concluí a minha faculdade, né, já saí da faculdade para ir trabalhar no 3º maior resort do país. Você vê que Deus não faz as coisas pela metade. Deus realmente, Ele eleva onde eu nem esperava ir, porque eu também não tinha esperança. Eu não tinha mais esperança, porque quando eu estava no mundo, eu tinha perdido a administração, eu tinha abrido falência como ser humano, eu não tinha mais esperança de nada. E foi assim que eu terminei essa faculdade, fui para o Mato Grosso, trabalhei no estado do Mato Grosso, né, numa cidade chamada Santa Terezinha, num resort muito famoso aqui dentro do Brasil, né, como eu falei, o 3º maior resort de pesca esportiva, e eu resolvi tirar umas férias. Eu moro na minha cidade natal, Espírito Santo, eu resolvi voltar para o Espírito Santo.
Né, foi quando eu cheguei no Espírito Santo, a Fabíola Molu, quem conhece a Fabíola, seja forte, ela foi minha coordenadora na época, né, e quando ela soube que eu estava de férias ali no estado, ela me apresentou esse projeto da Vila Minha Pátria. Chefe, seja forte, vamos passar um mês das suas férias lá com a gente, vamos tirar férias lá na vila. Gente, aí acabou, aí não teve condições. Eu cheguei lá no dia 15 de abril, foi inaugurado no dia 19 de abril, e de lá para cá eu fiquei, né? E aquilo era emoção, porque eu sentia que Deus tinha me levado ele para ser as mãos deles naquele momento, para estar cuidando daquelas pessoas que ele enviou para cá. Porque jamais, eu tenho quase certeza absoluta que eu não conseguiria ir para o Afeganistão, evangelizar e falar de Deus e mostrar o que realmente Deus fez na minha vida. Mesmo sem entender nada, mesmo eles sem entenderem nada, eles entendem que tem pessoas que amam pessoas ali. Então, isso é muito gratificante. Isso é a oferta, isso é a oração. As orações daqui saíram, não estão só aqui no Brasil, estão rodando. Chegou no Afeganistão, está chegando na Ucrânia, está chegando na Venezuela, que a gente vê esse povo invadindo para cá. E o Brasil não é um país rico. O país é um país rico, sim, de amor, amor ao próximo, amor a pessoas, né, de compaixão, de graça. Isso sim o Brasil é rico. Você não vê outro estrangeiro ou refugiado quase ir para outro lugar. Eles querem o Brasil, porque eles sentem essa energia do povo brasileiro aqui. Nós fazemos a diferença, sim. Nossa oração, nosso joelho consegue sim fazer a diferença em tudo. E é muito gratificante você poder fazer parte dessa história, você poder olhar para as pessoas do jeito que elas chegam do Afeganistão até a gente, e do jeito que você vai acompanhando o processo delas de evolução. Lá elas estudam, lá crianças vão para a escola, elas estudam na rede municipal. Lá também nós temos aula de primeiro, segundo e terceiro módulo do português. Lá também tem igreja acolhedora. Então a gente tem todo esse processo que, se não fosse isso aqui, a gente não conseguiria se sustentar, pastor. Eu disse que daqui, cada um que está aqui, isso é um ramo, né, uma extensão do tem sustentado. Não só esses projetos, nós temos vários projetos, né, pastor? O senhor sabe melhor do que eu. Então eu queria dar compartilhar um pouquinho dessa emoção que, quando começaram a falar de missões aqui, foi a missões que salvou minha vida, foi a missões que está fazendo aquele povo lá do Afeganistão rir, é missões que está fazendo aqueles meninos não brincarem mais de arminha, querer jogar bola. É isso que faz parte, gente. Isso daí é missões. Obrigado. Glória a Deus. Hoje ele falou para mim que está com 140 pessoas na vila, né? E ele é o responsável pela cozinha toda, né? Diária para sustentar todos que estão chegando ali. Isso é missões. Por isso que eu digo, escute a voz daquele que foi fruto da sua oração, foi fruto do seu investimento e continua sendo. Por isso as campanhas são anuais. Eu incentivo você a continuar fazendo isso. Pode passar. Eu quero refletir nesse texto, pode passar. Alguns textos, né? Outro é em Mateus 24:14. Diz assim: este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quero dizer aqui para você, nesse primeiro ponto, que a solução para toda a eternidade. Para toda a eternidade da sua vida, da minha vida, há uma solução. E nós vemos aqui nesse texto, ele está dentro de um contexto, de um sermão profético, onde mostra os princípios das dores, que fala sobre guerra, que fala sobre várias coisas que você e eu estamos vivendo. Nós estamos vendo isso. Ontem nós vimos algo que está aqui. Guerras. Tem tantas coisas acontecendo. E aqui diz, ele encerra dizendo: e esse evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Então, a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é que há algo que precisa ser anunciado, pregado, falado, não só pelos missionários que são enviados, seja para onde for, mas por você que também tem uma vocação de ser cristão, de ser discípulo de Jesus Cristo, porque esse evangelho tem que chegar a todas as nações. E começa pela nossa família, começa pela sua casa, começa pela minha casa, vai atingir nossos vizinhos, vai atingir as pessoas que nós nos relacionamos, para que possa alcançar todas as nações. Você não tem noção do que Deus pode fazer com uma pessoa que entra nessa igreja, ou que é alcançado por você, pelo seu evangelismo pessoal, pela sua maneira de agir, né? Talvez não pregando, falando
né, os passos certinho, né, para como chegar até o céu, mas você vivendo como cristão, dando testemunho na sua vida diária, no seu dia diário, você leve alguém a querer conhecer Jesus, esse Deus que você serve. E essa pessoa pode, pela soberania de Deus, pelo chamado de Deus, estar um dia na Vila Minha Pátria como chefe de cozinha. Ou pode estar na África, ou na China, ou em qualquer outra tribo no nosso país, ou outro país, porque Deus é soberano sobre todas as vidas. E o desejo dele é que esse evangelho do reino seja anunciado. Para que isso aconteça, é necessário que o evangelho do reino seja pregado, como diz o texto. Tem que ser pregado por todos os lugares, e começa aqui. Precisa começar pela sua vida. Então há solução para a eternidade, sim. A solução para toda a eternidade de todas as pessoas. Então, existe um fim. Está escrito. Então virá um fim. Existe um fim para esse plano maravilhoso de Deus. Deus tem um plano. Estabeleceu um único plano. Esse plano é único. Não existe plano B, plano C na agenda de Deus. O único plano, esse único plano é que o evangelho do reino seja pregado em todo o mundo. Esse plano é mostrado para a gente na Bíblia inteira. Ele desenhou esse plano e vem executando esse plano de Deus por toda a narrativa bíblica, para então o momento chegar ao fim. Desde o início, desde lá do Velho Testamento, o desejo de Deus é que os seus filhos, o seu povo, que hoje somos nós, como diz em Pedro, a nação santa, povo escolhido, né? Desde Gênesis é que esse povo dele seja testemunho para todas as nações. E aqui em Marcos está muito claro, quando a igreja é testemunha do evangelho do reino, quando ela prega o evangelho do reino, quando todo esse mundo ouvir esse evangelho, né, chegar para todas as nações, então virá o fim. A eternidade, irmãos, está garantida. Esse texto tem que te motivar a viver missões, a viver o evangelho, a viver a sua fé em Cristo. Ele precisa nos motivar a querer transformar nosso caráter, como a gente ouviu aqui. Vocês perceberam o que ele trouxe? Ele não queria apenas deixar de usar as drogas por algumas semanas. Ele queria ter o seu caráter mudado. E Deus continua fazendo isso na vida do Marcos, né, Marcos? Continua até hoje. Como Ele quer e está fazendo na minha e na sua vida também. Mas precisa começar aonde? De que maneira? Precisa começar naquele momento maravilhoso de quando nós ouvimos o Evangelho do Reino. Nós precisamos pregar esse Evangelho a todas as pessoas. Como? Falando, pregando e vivendo esse Evangelho que já alcançou seu coração. E mostrando as mudanças de caráter que Ele está fazendo em sua vida. Ele quer transformar a nossa vida para que sejamos testemunhas em todas as nações. Aquele que testemunha fala daquilo que viu e que vive. Você tem mostrado aquilo que você é, aquilo que você faz diante de Deus para as outras pessoas? Esse é o desafio, para que então venha o fim. Isso tem que te motivar a fazer missões, a investir em missões, a orar por missões e a viver missão aqui. Amém? Segundo, pode passar? Pode dar mais um entre aí. A solução então é para a vitória garantida. Esse texto eu acho maravilhoso, né? Apocalipse 7, 9 e 10. Um texto que eu acho que está muito ligado, né? Eu vibro quando eu leio esses dois textos juntos, Marcos 24, 14 e Apocalipse 7, 9 e 10. Diz assim: depois dessas coisas vi uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e na presença do Cordeiro, todos vestidos com túnicas brancas e segurando palmas nas mãos, e clamavam em alta voz: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro, que é Jesus Cristo. Perceba, o Evangelho do Reino será pregado
em todas as nações, então virá, como testemunho para todas as nações, então virá o fim. Que fim que é esse? Que fim que é esse? Olha aqui o fim. A vitória é garantida, irmãos. A vitória é certa. Ela já foi profetizada. E tudo aquilo que é profetizado em Deus e por Deus se cumpre. Nada do que Ele fala deixa de ser cumprido. Nós estamos numa caminhada certa e vitoriosa. Isso precisa motivar-nos a fazer missões, a viver missões, porque a vitória está certa. O fato é que um dia, uma grande multidão, que ninguém pode contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, estarão de pé diante do trono, na presença de Deus. Eu queria que você olhasse e pensasse: eu um dia estarei ali, junto com essa grande multidão. Um dia eu estarei lá. Um dia todo esse sofrimento, toda a luta, tudo isso que nós estamos passando, será passado, porque o futuro já está certo. O futuro é certo. E nós precisamos alcançar muitos outros marcos na nossa caminhada para estar aqui conosco. Não só brasileiros, mas também de todas as línguas, todas as raças, todos os estados. Precisa ouvir o Evangelho, porque uma grande multidão de pessoas que você testemunhou de Jesus Cristo estará ao seu lado naquele lugar. Amém? É por isso que fazemos missões. É por isso que você precisa fazer missões, porque a vitória já é garantida. Então, se nós temos uma vitória garantida, nós até podemos pensar uma coisa ao contrário. Então eu vou cruzar os braços e não fazer nada. Se está tudo certo, por que eu preciso me esforçar? Se está tudo garantido, se as coisas, se a eternidade já vai acontecer realmente, um dia será assim, sem choro, sem pranto, sem nada, por que eu vou fazer o que a Bíblia nos diz para fazer? Porque nós temos que ser graciosos da mesma forma que Deus foi gracioso com cada um de nós. Por que não estender a graça que nos alcançou para aqueles que ainda não foram alcançados? Por que não expressar a mesma misericórdia que se renova cada manhã por sua vida e por minha vida, que se renova realmente pela graça de Deus? Por que não estender isso a outros? Eu quero te desafiar a falar, não cruzar os braços em missões, por amor e gratidão a Cristo. Porque você pode cruzar os braços, e ao mesmo tempo você vai colher os frutos disso. Mas você pode cruzar os braços, não fazer nada. Você pode não falar com ninguém, você pode não querer mudar o seu caráter, mudar suas coisas que você sabe que tem que mudar. Você pode. Todas as coisas são lícitas, como diz a palavra de Deus. Mas será que convém? Será que convém a gente não fazer nada pelo reino, mostrando esse reino maravilhoso? Meu desafio nessa manhã, para a minha vida, é não cruzar os braços. É não querer viver minha própria vida do jeito somente que eu quero. Mas é olhar para esse futuro garantido e falar: eu posso fazer muita coisa porque está certo. Eu tenho garantia. A Bíblia nos diz que nada nos separa do amor de Deus, como foi lido hoje nessa manhã. Por que eu vou cruzar os braços? Por que eu não vou investir? Por que eu não vou fazer algo para alcançar as pessoas? Ou no mínimo, por que eu não vou testemunhar daquilo que Deus está fazendo na minha vida, simplesmente vivendo uma vida cristã íntegra, com integridade, com mudança de vida? Deus quer que você seja testemunha daquilo que você ouve de Cristo Jesus, daquilo que Deus fala com você, daquilo que Deus está mudando na sua vida. Amém? Há solução para o que a vitória é garantida. Já tem solução. Continue fazendo missões. Pode passar, e o último. A solução para alcançar o mundo. Romanos 10, 13 a 15. Olha só o que diz, né? Está aí, né? Há uma solução. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele quem não creram? E como crerão
naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito, como são belos os pés que anunciam as coisas boas, né? Ou boas novas, como diz aquela tradução ali. Irmãos, o fato é que todos nós devemos testemunhar de Jesus Cristo. Você precisa ser testemunha de Jesus Cristo, do Evangelho do Reino. Mas há também a necessidade de enviar. Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? É por isso que fazemos missões ao nível até mundial. Porque precisamos alcançar pessoas que não terão contato conosco aqui no Maracanã, aqui na Tijuca, no Rio de Janeiro. Nós temos que alcançar pessoas que estão nos lugares mais distantes, às vezes nos lugares mais distantes do seu próprio condomínio, às vezes nos lugares mais distantes no outro estado, em São Paulo, às vezes ali no Amapá, às vezes lá no Amazonas, às vezes no sertão, e às vezes lá na China, na África. E Deus chama pessoas para esse lugar. Mas como que eles irão se não há quem envie? Eu tenho defendido a tese, tenho escrito até sobre isso, alguns artigos que falam que nós temos apenas um único plano, que são pessoas alcançando pessoas. É só esse plano. Discípulos fazendo discípulos. Esse é o plano. É de nós realmente sermos testemunhos. E nós temos dois tipos de pessoas: os que vão e os que são enviados. Pode reparar, tudo se resume a isso. É Deus enviando pessoas através de outras pessoas. Olha o contexto das igrejas de Atos. É isso que aconteceu. É a igreja enviando Barnabé e Saulo, né, Paulo, para alcançar outras pessoas. São pessoas que são enviadas pelas igrejas como extensão dessa igreja para alcançar outros que estão longe, que estão distantes daqui, do nosso convívio. Porque lá também precisa. Nós temos que pegar esse texto e trazer para nós. Quem que Maracanã está enviando? Não só local, estadual, nacional, mas também mundialmente. Porque cabe à igreja do reino, enviar pessoas para pregar onde ainda não chegou o Evangelho. Ou em lugares onde a igreja não está ali inserida. E nós temos que ouvir o Espírito Santo, a voz do Espírito Santo no meio da nossa igreja. E identificar aqueles que Deus está pensando, mostrando que precisam ser enviados. Quem nós vamos enviar? Quem estamos enviando para pregar o Evangelho do reino? Nós temos que orar por isso, igreja. Nós temos que orar para que eu entendo que daqui, talvez uma dessas 3 crianças que estavam aqui seja enviada para algum outro país. Porque assim, se Deus quiser, Deus vai falar com eles, vai falar conosco. E nós temos que obedecer. Nós temos que estar atentos à voz do Espírito Santo. Porque é Ele que controla isso. Quando eu falo do Evangelho do Reino, é a mesma coisa de dizer que nós estamos pregando que Jesus Cristo é o Senhor. E se Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, se o Evangelho do Reino já entrou no nosso coração, nós temos que aprender a obedecer esse Senhor, que usa o Espírito Santo a falar aos nossos corações. Então temos alguns passos a seguir. Nós temos que crer que um dia vai chegar o fim e nós fazemos parte desse plano. Nós temos que acreditar realmente que a solução está garantida já lá no final, e nós temos que realmente entender que nós fazemos parte desse plano agora, enviando pessoas, cuidando de pessoas. Porque se essas pessoas são enviadas para lugares longe de nós, elas precisam de mais cuidado ainda, porque estão longe. Estão mais sozinhos do que nós aqui que estamos se reunindo, né, sempre juntos aqui. Nós temos que acompanhar essas pessoas. Nós temos que cuidar dessas pessoas, não só financeiramente, como foi dito aqui muito bem pela Denise, mas saber realmente como eles estão e cuidar deles. Nós temos que olhar o reino de uma forma integral, olhar o reino de uma forma eterna e olhar o reino de uma forma profética. É isso que eu estou tentando traduzir para vocês hoje aqui.
Missões é algo que se faz nessas 3 áreas, de uma forma eterna, profética e integral. Nós temos que olhar realmente as pessoas dessa maneira, porque cada pessoa que nós alcançamos com o Evangelho, dizendo que Jesus é a única solução, elas chegarão até o fim. Elas têm uma garantia de vitória, e elas continuarão sendo usadas para alcançar outros, talvez outros que estão longe, para a glória de Deus. Nós temos que viver missões e cuidar delas integralmente. Pode passar? Olha esse texto aí. Vocês conseguem ler comigo? Eu estou sem ele aqui. Vamos ler? O cuidado do missionário e de toda a sua família é central para o cumprimento da grande comissão. Cuidar dos enviados é imprescindível diante do plano eterno e profético de Deus em reunir todas as nações, tribos, povos e línguas. Cuidar da pessoa do missionário em cada membro da sua família é consolador e preventivo em meio à batalha espiritual que cerca todos os obreiros do mundo. A gente tem que entender que cada obreiro que é enviado no mundo, isso engloba a gente aqui também, estamos no meio de uma batalha. A vitória é certa? Amém? A gente viu o que é. A vitória é certa. O fim vai chegar com certeza. Mas o fato é que estamos no meio de uma batalha. Realmente existe uma guerra. E por isso sofremos. Sofremos para o nosso crescimento, para a nossa maturação, para a transformação do nosso caráter, e sofremos porque estamos numa guerra espiritual. Há uma batalha. Nós não podemos fechar os olhos para isso. E por isso todos nós precisamos entender que a integralidade do cuidado é fundamental. Porque cada missionário que deixa o campo, que sai daquele propósito que o Senhor colocou no seu coração, é menos um dos poucos trabalhadores na seara para alcançar o mundo. Então cada um é imprescindível e ninguém é substituível. A gente tem essa mania de achar que qualquer pessoa pode ser substituída, né? Mas eu quero te dizer para você que não é. Não existe outro chefe de cozinha como o Marcos, porque ele é único. Só existe um Marcos, que foi alcançado daquela forma, que tem essa história de vida para estar ali na Vila Minha Pátria. Não que não haja outros chefes de cozinha que saibam cozinhar como o Marcos. Talvez exista. Mas ninguém é o Marcos. Ninguém é o Sandro e a Denise. Ninguém é você. Você é único. Você é especial e você é tratado como único no reino de Deus. Cada missionário enviado para o campo é único. E nós temos que zelar para essas pessoas. Nós temos que cuidar dessas pessoas de forma integral. Olha esse texto, pode passar. O que diz esse texto aqui, né? Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. 1 João 1:2. Nós vemos aqui João preocupado com o obreiro de campo. João aqui escreve para Gaio. No início dessa carta ali, diz para Gaio: ó Gaio, amado, meu querido irmão em Cristo, obreiro desse lugar, eu desejo que você vá bem em todas as coisas. O desejo de Deus, irmãos, é que cada missionário possa ir bem em todas as áreas. Não é só naquilo que ele faz. Meu desejo para o Marcos, estou usando o seu nome, Marcos, porque você está aqui, né? Podia falar qualquer um, né? Mas representa todos os missionários. Meu desejo para o Marcos não é que ele apenas cumpra a sua missão de forma bem, que cozinhe bem, que evangelize bem lá os afeganos. Mas meu desejo para o Marcos é que ele vá bem em todas as coisas. Tudo ele tem que ir bem. O texto diz que tenha saúde. Sem saúde a gente não faz nada. Você sabe disso. Como o pastor Silvinho até pincelou aqui, quando a gente fica sem poder vir para a igreja, a gente sabe a falta que faz. Quando a gente fica sem poder vir para a igreja, fazer o nosso trabalho por causa de saúde, a gente sabe a falta que faz. E nós temos que cuidar de tudo, porque tudo é importante. Como eu tenho dito muito para os missionários, né? Nenhum de vocês
são anjos. Então se cuidem como seres humanos, porque temos que zelar para a nossa saúde. Porque é desejo de Deus que todos possamos bem em todas as coisas, que tenhamos saúde, assim como vai bem a tua alma. Assim como Deus quer mudar nosso caráter, quer que a gente tenha uma saúde espiritual, uma intimidade com Deus, quer que a gente tenha nossas emoções saudáveis, nós também temos que ter todas as outras coisas de forma saudável para a glória de Deus. Porque uma dessas coisas, se não estiver saudáveis, essas áreas da nossa vida pode nos tirar do campo, desse lugar que Deus te colocou. E isso é muito sério. Por que é sério? Porque você é único, você não é substituível. Você precisa estar bem para fazer aquilo que Deus está te enviando, levando a fazer. Seja você missionário local ou enviado para outro lugar, para pregar o Evangelho do Reino. Percebe como as coisas se encaixam? Nós precisamos estar bem para que o fim venha. Nós precisamos estar bem para ser enviados para pregar o Evangelho. E se manter bem para que um dia possamos estar diante do trono de Deus, com todos os tribos, nações, línguas e raças, juntos ao nosso lado. Porque devemos pregar para alcançar muitas pessoas. Pode passar? E assim, olhe para cada missionário em todas as suas dimensões. E olhe para a sua vida também assim. Como que você está espiritualmente? Como que você está emocionalmente? Como que você está fisicamente? Como que está a sua família? Está saudável? Como que está seu desenvolvimento, educacional, seus estudos? Como está o seu crescimento? E como está a sua saúde financeira? Tudo isso é importante. Nós devemos olhar para nós, olhar para os obreiros enviados com essa perspectiva, porque cada um de nós não estamos ali apenas para dar frutos de um trabalho, mas para ser o fruto do trabalho de Deus, do reino de Deus. Então nós temos que estar saudáveis em todas as coisas. Pode passar? E assim a gente, nessa área, entrando para aquilo que eu e a Denise fazemos, nós estamos criando, assim, há alguns anos, uma rede de apoio que nos auxilie no cuidado dos missionários. Não só espiritualmente, mas em todas as áreas. O Marcos, por exemplo, está aqui para fazer uma consulta médica. Graças a Deus, quero mostrar aqui a importância desse primeiro ponto ali, do quadrinho. Profissionais, voluntários, intercessores. Nós temos um cardiologista, que eu nunca vi ele pessoalmente, mas que faz parte da nossa rede de cuidado, que está dando uma assistência fenomenal para o Marcos. Ele pediu para o Marcos ir para o Rio de Janeiro, para ele ser atendido no consultório dele lá em Campo Grande amanhã, para poder cuidar dele, fazer todo o check-up que ele precisa e encaminhar ele para alguns exames que são caros, para que ele consiga fazer de uma forma mais, se Deus quiser, gratuita. Entende? Porque o Marcos precisa cuidar da saúde física. Tudo é importante. Nós precisamos criar realmente uma rede que abrace as pessoas como pessoa, e não como anjos e super-homens. Então precisamos de oração, precisamos de profissionais, precisamos de conselheiros, e precisamos de locais de descanso, porque se somos seres humanos, quem trabalha muito precisa descansar. Eu creio que você saiba disso, espero que saiba, porque todo mundo tem seu limite, tem que descansar. Então é a rede de apoio sim que a gente tem criado, tem lutado aí no Brasil para que esses missionários enviados pelas igrejas por você possam ser cuidados, e acompanhados nas áreas que eles precisam. Quais áreas? Todas as áreas. Porque não é só aquilo que ele faz que é importante, mas o que ele é em Deus, e para a glória de Deus também é imprescindível e é importante. Amém? Amém. Pode passar? Então assim a gente, aí o testemunho do Walter, que é o companheiro aí de oração do seu amigo, você tem acompanhado, ele é o coordenador do Sul, ele tem um recado para a gente, falando um pouquinho sobre essa área do cuidado. Assim, roda aí. Olá, meus queridos irmãos, graças a Deus, eu sou o pastor Walter Azevedo. Vai cair. Escuta assim, mas escuta a voz. Na coordenação de todos os Aumenta mais. missionários aqui no Sul. Sul do Brasil. Eu quero aqui trazer uma palavra sobre o sim
Sim, o quanto ele tem sido importante, não só na minha vida pessoal, até familiar, mas também como na vida de todos os missionários. Em alguns momentos, ou em todos os momentos, na verdade, que nós precisamos do sim, fomos atendidos prontamente em diversas áreas que os irmãos possam imaginar, e eles estão atuando constantemente. Nós mantemos um bom contato, e o que eu posso dizer é que tem abençoado e muito a vida dos missionários, como um local para descanso, né, da família missionária, atendimento psicológico quando necessário, até mesmo às vezes receber aí no Rio de Janeiro para poder ter um cuidado mais de perto. Enfim, esse nome, Cuidado Integral do Missionário, nós temos vivenciado na prática com os irmãos ali do Sim. Então quero aqui agradecer a Deus, agradecer aos irmãos por todas as vezes que a gente tem solicitado, os irmãos têm nos atendido prontamente, e os resultados têm sido ótimos. Todos os missionários que já precisaram de um atendimento do Sim, ou passar pelo Sim, voltaram renovados, animados e muito confiantes nesse processo. Então eu quero aqui agradecer e parabenizar por essa atitude, por essa decisão de início de trabalho, e que Deus possa continuar os abençoando. Em nome de Jesus. Tchau, tchau. Amém. Pode passar. Eu quero ler aqui algumas sugestões e dicas que a gente escreveu para nós como igreja enviadora, né? Diz assim, olha só, deixa aqui algumas sugestões. Dê todo apoio e suporte aos missionários nas mudanças, nas transferências de campo, nas reentradas, nessas vindas dos missionários no Brasil, né? Quando a gente fala de missão transcultural, tem um termo que a gente chama de reentrada. É um momento muito difícil. Isso acontece também para quem vai muito longe da sua própria cultura. Quem vai para o Amazonas, por exemplo, que é do Sudeste. Quando ele volta para o Sudeste, ele tem um choque. Existe um choque cultural, existe um choque emocional. Então dê atenção para isso. Aquela questão, chegou um missionário aqui, vamos perguntar como ele está. E não dá coisas para ele fazer. Mas abrace, cuide. Pergunte como ele está, leve para passear, converse, não dá mais trabalho. Ele precisa se adequar novamente à realidade. A esse momento que não é mais o mesmo de quando ele saiu. Ele mudou, vocês mudaram, a família mudou, está tudo diferente. Ele precisa se aculturar novamente a isso. Conheça e contextualize a igreja sobre os desafios e necessidades do campo, que é o ministério do missionário. Então é muito importante nós, igreja do Maracanã, conhecer as realidades do campo. Conhecer se nós temos missionários, estamos ligados com missionários da Vila Minha Pátria, da Cristolândia, é importantíssimo que você conheça esse contexto, que você visite, você pise onde ele pisa, coma do que ele coma, nem se for um dia, dois, um fim de semana. Isso é fundamental para você ter o contexto da realidade que ele está vivendo, para que você então possa orar com mais efetividade e entender que há necessidades que ele não fala, mas que você vai ver, para poder ajudar. Não olhe simplesmente para os grandes desafios do missionário que ele enfrenta, para a cultura, para os costumes, os jeitos que ele foi inserido, mas olhe para a pessoa do missionário, tendo um coração pastoral, reconhecendo a humanidade, acolhendo e pastoreando. Aquela questão, nenhum missionário no campo é um super-homem, então olhe ele como pessoa, olhe integralmente para ele com compaixão. Esse obreiro não é um super-homem, mas nem uma mulher maravilha. Missionários não é anjo, e seu corpo ainda não foi transformado. Então preste atenção nisso, né? Mobilize a igreja e parceiros para cuidar dos trabalhadores e de suas famílias em todas as dimensões, e não somente do seu trabalho no campo. Não pergunte somente como está o trabalho, mas pergunte principalmente como você e sua família estão. Assim como o missionário se torna médico, pedreiro, consultor financeiro, terapeuta e coloca em prática tantas habilidades para cuidar de todas as pessoas, proponho que você mobilize profissionais e outros talentos em sua igreja para cuidar dos que cuidam, para atender os missionários com toda a compaixão. Aqui é o ponto que eu coloquei do médico, né? Nas nossas igrejas, eu tenho essa visão e estou em busca disso. Nas igrejas, nós temos o corpo de apoio, a rede de apoio completa para cuidar dos obreiros no campo. Porque dentro da igreja existem todos os nichos de profissões. Talvez não tudo no Maracanã, mas se nós ajuntarmos as igrejas que estão na Tijuca, tenho certeza que tem todas as especialidades médicas disponíveis para atender todos os missionários do Brasil.
Tenho certeza. Basta que a gente se levante e coloque aquilo que somos e temos para a glória de Deus e como parte da missão. O que você sabe fazer? O que Deus já te deu de capacidade para fazer? Isso pode ser usado no reino e no campo missionário. Visite o campo missionário e pare para ouvir suas histórias e vidas. Caminhe no campo missionário e sinta um pouco do calo do sapato que eles calçam. Sente na mesa, no lar dos seus missionários e prove dos sabores, das condições da família missionária. E então, com conhecimento de causa, ore com o seu missionário. Apoie, clame com eles por mais trabalhadores. Levante intercessores fiéis. Não diga apenas que vão orar, mas entre em contato e ore com eles. Mobilize conselheiros, pastores, para cuidar dos missionários e realize, de fato, campanha de oração periodicamente pelos desafios do campo. Então, algumas dicas que eu quero deixar para vocês, depois eu mando aí no WhatsApp, para que vocês possam entender que a solução para a eternidade, a solução para a vitória que já está garantida, é a solução para alcançar o mundo. Essa solução é Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo, ele age através da igreja e através de nós. Precisamos enviar. Não somente enviar, mas precisamos cuidar, para que esses enviados, como nós que somos cuidadores, para que eles possam continuar até o final dos tempos que Deus deseja, fazendo aquilo pelo qual Deus os chamou a fazer, que é pregar o Evangelho do Reino, para todas as nações, e então virá o fim, e o fim é garantido. Amém? Feche seus olhos.